Agarre na sua bênção nesta manhã da bênção. Deus está neste lugar. Amém. Soberano e eterno Deus, agradecemos ao Senhor mais uma vez por estarmos, Pai, na Tua presença, cultuando a Ti. E aqui nós sabemos que o Senhor tem nos ajudado. Aqui, Pai, nós sabemos que o Senhor tem nos ensinado, tem sido o nosso guia através da Tua palavra. E precisamos nesta manhã ouvir algo do Senhor e que isso vá de encontro ao que estamos enfrentando nesta hora. Nós pedimos com perdão de nossos pecados, de nossas falhas, de nossas debilidades, crendo que a Tua graça e a Tua misericórdia é estendida sobre nós. Então pedimos, ó Pai, nós possamos aprender de Ti, que é manso, que é humilde de coração. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Graças a Deus, estamos mais uma vez cultuando ao nosso Deus. E estava muito bons os louvores. Não estava? Muito bom, graças a Deus. Deus continue abençoando os irmãos que cantam, as irmãs que tocam e os irmãos que conduzem aqui os hinos, né? Eu quero, esta manhã, falar um pouco, e eu estou surdo de um ouvido. Os irmãos vão cuidar o som ali. Eu não sei se eu estou falando baixo ou estou falando alto. E eu não murmuro, porque eu sei que Deus tem motivos para tudo. E ainda para ajudar meus vizinhos lá, uma vez a cada ano, aí eles fazem uma festa, né? E essa noite foi grande. E eu não fiquei muito triste, porque não consegui ouvir mesmo. Ouvi muito pouco, só vi um sonzinho longe, mas a Manaíra eu tenho certeza que não conseguiu dormir. Mas estamos aqui, e eu disse, esta é a minha missão, é para mim estar assim ali, diante do povo eu vou estar. E sei que Deus é capaz de fazer grandes coisas, e talvez no terminar da mensagem eu possa estar curado. Eu creio desta maneira. Deus pode todas as coisas, e se porventura não for a hora, eu estarei também no meu posto de dever à noite. E à noite teremos culto de ceia, e também vai ser apresentado, né? Neto do irmão Auri, não, neto da irmã Rose, e bisneto, né? Do irmão Auri, neta. Me ajude aí, senta aí para me. Não fica sentado só para me observar, fica sentado para me ajudar. Então, e vai ter muitos visitantes, né? Então, a gente é servo público, o pastor é um servo público. O profeta disse que ele é igual aquele lírio, que vem a abelha, tira um pouco, vem o pulgão, né? Tira um pouco, e assim, o zangão, melhor dizendo, tira outro, e assim, ele é útil. Que bom que ele seja útil, né? E nós somos colocados e somos úteis para o bairro, para a rua, para o bairro, para a cidade e para o estado também, se precisar da gente. A única coisa é que a gente deve demonstrar nesta hora o nosso ensinamento que os diáconos receberam, guardar a ordem da igreja, a ordem do santuário, manter a ordem no culto.
E a gente sabe que visitante traz crianças, e eles não conhecem o que nós conhecemos, então temos que ter paciência, mas temos que ter o cuidado para não quebrar a ordem do culto. Então, os diáconos são bem instruídos, né, irmão Adriano? São bem instruídos, aí já tem gente com quase jubilando já. Nós sabemos essas coisas. Então, que nós possamos guardar esta ordem, né, Moisés? E o demais Deus fará. Não sei ainda o que vamos falar, mas eu sei que Deus vai falar. Vamos nos pôr de pé e ler a palavra. Livro de Amós, capítulo 3, 7 e 8. Passagem bem conhecida. Estou confiando nos meus homens do som aqui que está bem, está saindo perfeito ali, que eu não escuto. Quando comecei a orar, eu pensei que estava desligado. Acharam? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Senhor nosso Deus, mais uma vez, levamos o nosso pensamento e o nosso coração a Ti, pedindo que o Senhor abençoe esta palavra que foi lida, que possamos aqui ter um bom tempo de ensinamento pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Eu estava pensando nesta escritura. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado seus segredos aos seus servos, os profetas. E eu penso que nós sabemos que o profeta, ele consegue ver uma taça, ela estando pela metade, ele consegue ver ela completa. Ou seja, os acontecimentos que vêm à frente, ele consegue ver. Você já parou para pensar a tensão que esses homens viveram? Por um lado, a tensão, e por outro, de ver o que está para acontecer. João, quando viu a vinda, ele disse: ora, vem, Senhor Jesus. E por outro lado, por um lado a tensão, e por outro lado, a alegria, a felicidade de saber, de poder ver algo lá na frente e poder se alegrar, saber o que vai acontecer. Nós poderíamos nesta manhã trazer um culto sobre a Páscoa, né? Porque foi agora colocada essa data e muita gente está pregando sobre isso de uma maneira superficial, sem saber mesmo, nem mesmo muitas vezes o que significa a Páscoa. Páscoa não tem nada a ver com coelho. O homem é tão inteligente que ele fez com que um coelho colocasse ovo. É uma inteligência tremenda do ser humano. Um coelho colocar ovo, aí sai pulando e colocando os ovos ali. Eu nunca vi um coelho desse. Pode entrar, meus irmãos, já lemos a palavra. Então, eles colocaram um coelho, colocando ovos, irmã Mastela, chocolate, e ovos de chocolate ainda. Isso é uma data comercial que foi criada. Por outro lado, os extremistas chegam a se sacrificar, fazendo suas procissões, uma vez por ano, e pecando o resto do ano. Por outro lado, também temos, irmão Rodrigo, aqueles que passam a quaresma, a semana,
sem pecar, mas com o coração doidinho para que termine ali a Sexta-feira Santa e entre o sábado de aleluia, que é chamado, para poder descontar sua raiva, sua ira, que guardou a semana toda. Então nós lembramos que nós éramos uma turma de crianças e nessa semana nós deixava a coisa, nós se soltava, irmão Jairo, que nós não podíamos apanhar do pai e da mãe. Então essa semana, irmão Sabino, nós ficava livre. E o pai e a mãe só diziam, só espera quando chegar o sábado. Vou tirar aleluia de vocês. E aí no sábado a coisa acontecia. Então, por outro lado, também tem essas pessoas que eles ficam a semana toda e doidinho para que chegue esse dia para eles, ó. O caso do meu vizinho ontem lá. Talvez passou a semana inteira vigiando, não comeu carne na sexta-feira. Aí terminou, no sábado nós vamos para a festa. Aí eu pergunto, que cegueira espiritual. Páscoa não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com chocolate. Foi o sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado por nós. Páscoa quer dizer passar por cima. E ali no Velho Testamento, o cordeiro foi morto, foi comido todo o cordeiro. Cada família tinha que matar um cordeiro. E era colocado sangue na porta para o anjo da morte não matar, não levar o primogênito. Então não tem nada a ver com essa coisa aí. Então hoje nós vamos falar algo para o nosso dia, para o nosso momento que estamos vivendo. Porque nós não somos iguais aos outros povos, nós somos um povo diferente. Nós somos um povo que nós não honramos o Senhor em uma data, nós honramos o Senhor e o servimos todos os dias de nossa vida. Nós respeitamos as datas, somos educados, as crianças não entendem sobre Natal, sobre Páscoa, mas nós instruímos nossos meninos. Nós honramos, respeitamos, melhor dizemos, o dia das mães, dos pais, mas para nós, dia das mães e pais é todo dia. Todo dia. Muito bem. Então vamos falar sobre as coisas que Deus mostra aos profetas. E em cada era teve o seu profeta, em cada tempo, e nós não foi diferente, pela graça de Deus. Estamos também crendo que Deus enviou o profeta para esta era. Na mensagem, irmãos, ensinando sobre Moisés, o profeta, ele narra, ele cita, algo que ele tocou em outras mensagens, porque foi visão que ele teve. Mas veja, e algo me chamou a atenção, que ele diz assim, que chegaria um tempo, ele disse, eu vou profetizar antes que aconteça, que chegará um tempo, ele diz, em que será um amontoado, nós vamos ver aqui um montão de maníacos. O mundo será um montão de maníacos. E nós estamos vendo hoje. Ninguém entende o porquê dessas coisas. E nós, não é surpresa, nós nos impressionamos, choramos, entristecemos com os acontecimentos, mas para nós que temos profeta não é surpresa. E aqui nós lemos que o Senhor não fará coisa alguma, sem antes avisar os seus profetas. E ele avisou que esta era seria desta maneira. Então isso para nós é o quê? É desespero, é loucura? Isso para nós é segurança, é postura, é fé, é alegria, porque perto está a nossa redenção. Nesta mensagem ensinando sobre Moisés, o mensageiro fala o seguinte, alguns de vocês, muitos já partiram, muitos deles partiram desde que isso foi feito em 1933. Aí olha o que ele cita,
Viram no jornal, umas noites atrás, que aquela mulher matou aquele homem, jogou-o na estrada, ou melhor, jogou na entrada de sua garagem e passou em cima dele várias vezes com o carro até esmagá-lo no chão. E disseram os advogados, assim por diante, disseram: isto não condena a sua consciência? Perguntaram para ela. E ela disse: Deus e eu estamos ficando cansados do jeito que as mulheres são tratadas. Deus e eu estamos cansados do jeito que as mulheres são tratadas. Ah, sim, ela é um ídolo. Isso mesmo, ficando cansados. Quanto esta nação pôde se rebaixar? Até que ponto que podemos ficar sem julgamento divino? E Deus e eu, ela disse. Se Deus fosse culpado, o profeta dizendo, de todos os absurdos que já foram colocados nas costas dele, ele não seria Deus, só isso. Deus e eu, que coisa! Deus não tem nada a ver com isso. Pergunto-me, quando estiver lá em tormentos, o que achará disso então? As pessoas não servem a Deus, não querem trilhar o caminho difícil, a porta estreita e apertada do caminho. Mas, no entanto, quando as coisas acontecem, eles colocam a culpa em Deus. Porque Deus permitiu acontecer isto. Deus não fez com que acontecesse, a obediência fez. A desobediência, melhor dizendo, fez com que isso acontecesse. O dilúvio, Deus não mandou, se eles tivessem permanecido no ensinamento de Deus, não haveria dilúvio. Por que vem o dilúvio? Porque o homem desobedeceu a Deus. Porque o homem extrapolou, o homem, ele foi muito longe. Perdeu totalmente o companheirismo com Deus. Então Deus teve que fazer aquilo. Veja, o profeta diz: Estados Unidos, lembre-se, se ainda não anotaram, ele estava pregando essa mensagem em 1956. Deixa eu ver se isso procede. 1956. Ele estava pregando esta mensagem. Ele diz assim: lembrem-se, se ainda não anotaram, anotem. Esta é a minha predição, está vendo? Em 1933, quando tínhamos culto aqui, onde a antiga, creio que a igreja de Cristo está lá agora, era antiga, ficava bem ali, o irmão Neville, rua abaixo, o irmão Charlie morava lá. Hoje é o orfanato, aqui na Avenida Meigs. E em 1933, eu tinha acabado de comprar um Ford 33, o carro do ano, graças a Deus. Eu tinha acabado de comprar um Ford 1933 e dediquei-o ao Senhor naquela manhã. Tudo que há em mim, bendigo o teu santo nome. Dedicou o carro ao Senhor. Eu dediquei ao Senhor naquela manhã. E antes de sair de casa, eu tive uma visão. E eu escrevi num velho papel amarelado, ainda esperando numa Bíblia, e eu vi chegando o tempo do fim. Deus não faz nada sem avisar os seus servos, os profetas. Eu vi chegando o tempo do fim. Quantos de vocês lembram como era o carro lá em 1933? Era meio projetado para fora, assim, e bem alto atrás, e chanfrado para prender o estepe. Era um carro tipo um rabo de peixe, levado lá atrás, baixo aqui, tipo chanfrado para prender o estepe. E tive uma visão de que antes da vinda do Senhor, os carros pareceriam um ovo. Antes ele teve uma visão, com o carro daquele jeito, recém sendo lançado, os carros daquele tamanho, lata de verdade,
era grande demais. Hoje a tendência é diminuir. Naquele tempo, se batesse numa árvore, coitado da árvore. Não é verdade? Era aço. Hoje é plástico. Nós temos carros plásticos hoje. Então veja, mas ele diz assim: e eu tive uma visão. Quantos se lembram dessa predição? Sobrou alguém aqui? O irmão Urde já partiu, foi em 33, quando tínhamos culto aqui. Acho que quase todos já haviam partido quando ele falou isso. E outra coisa, e eu predisse que os Estados Unidos, seu Deus com D minúsculo, número 1, seriam as mulheres. É o que é. Tudo segue o estilo de Hollywood. Tenho coisas registradas no arquivos do FBI que os deixaria chocados, só em lhes contar. Onde é o escândalo dessas estrelas de cinema, não há quase nenhuma que não seja prostituta. O FBI divulgou recentemente, tenho isso do seu próprio arquivo, e assim todas elas vivendo, essas estrelas de cinema, onde provou que chegavam as levar, vivendo com homens por 25, 50 dólares por noite, por homens aí em Hollywood, e toda parte. E tinham essas casas e tal, particulares, e homens lá dentro. E ela é o ídolo. E então chamar isso de mãe? Esta mulher está longe de ser mãe. É uma imundícia, exatamente. E ainda assim, elas definem o padrão do dia. Elas lançam a moda e as pessoas vão atrás. Elas lançam, Hollywood lança e a pessoa já cata aquilo. A televisão lança e você coloca para os seus filhos olharem na frente, coloca seus filhos na frente de uma televisão para olhar e ter como exemplo aquilo que está condenado. Que culto, pastor, para Páscoa. Mas Páscoa fala de vida, de nova vida. Que nós possamos viver uma vida digna do Evangelho. Veja, e o profeta diz, e é para isso que olhamos televisão, e aqui nestas telas e tais, deixando nossos filhos chamarem isso de ídolo. E então chamar isso de mãe está muito longe de ser mãe. Veja o tipo de roupas que usam. Mulheres americanas se vestirem exatamente como elas, tudo mais. O Deus dos Estados Unidos é uma mulher, não Jeová. E eles se afastaram disso. Eu não me refiro a uma mãe agora, deixe isso de lado. É uma coisa sagrada que devemos falar, mas quero dizer uma mulher. E ele segue dizendo, lembre-se, eu predigo, que antes da grande aniquilação total, sendo que não digo que o Senhor me disse isto. Veja, cuidado. Ele disse, eu não digo que o Senhor me disse isto, mas creio que haverá algo que acontecerá entre agora ou nesse tempo, em 1977, pode vir nesta hora. Mas entre agora e 77, eu predigo uma grande destruição ou aniquilação total da terra entre agora e 77. Ele disse, não é o assim, diz o Senhor, eu predigo. Aí você pensa, mas um profeta? Aí por isso que eu coloquei, você imagina a aflição e a alegria de um profeta ver, quer que aconteça logo, e a alegria de saber que ele está incluído num plano de salvação. Agora, é surpresa isso? Não, porque todos os homens de Deus esperavam a vinda do Senhor naquele tempo deles. Se nós tomarmos a pergunta e resposta número 15, o profeta diz, um homem chegou para mim outro dia e me fez sentir bastante ruim. E eu pensei, certamente não tenho sido frouxo no ensinamento. Ele disse, irmão Branham, cerca de tantos dias eu terei que ser operado, nos próximos 15 ou 20 dias. E disse, você acha que Jesus estará aqui? Você acha? Eu não precisei nem mesmo de fazer aquela operação, precisarei nem mesmo fazer aquela operação? Vem? Você interpreta mal isso, não faça isso, não faça isso. Talvez Jesus não venha por outros 5.000 anos, eu não sei, ele pode estar aqui mesmo nesta noite, ele pode vir amanhã, eu não sei quando ele virá, ninguém mais sabe, francamente,
nem ele mesmo sabe. E isso é o que ele disse, ninguém sabe. Mas você sabia que Paulo esperava por sua vinda todos os dias? Paulo esperava. João, na ilha de Patmos, pensou que ele viveria para vê-lo. Irineu pensou que era em seus dias, com certeza. Todo o restante deles, Policarpo, São Martim, através de toda a era, Lutero pensou, com certeza é agora. Wesley disse, é este o tempo. Charles Finney, John Knox, Calvino, Spurgeon, cada um deles disse, é este o tempo. Billy Sunday, e assim até estes dias aqui. Todos, e este é o tempo? Todos pensando, este é o tempo? Porque eram profetas que viram a coisa acontecer. Eram homens de Deus separados para ver essas coisas. Todos eles esperando, mas por que não podia ser, irmão Ronaldo? Porque a vinha ainda não estava madura. A figueira ainda não havia brotado. O plano de Deus de cegueira de Israel ainda não estava completo. Os gentios ainda não estavam preparados. Ainda não havia o homem, o profeta que prepararia uma noiva gentia para encontrar com o Senhor. Por isso não podia acontecer, mas todos eles esperavam. E o profeta não foi diferente. Ele disse, não foi o Senhor que me disse, mas eu predigo que isso aconteceria. Por que disso, irmão Ronaldo? Veja, ele disse assim, estamos esperando por isto, você está? Não sabemos quando será a hora, eu creio que é este o tempo. Aleluia! E ele disse isso por quê? Porque ele começou a ver a cena do mundo, do final da terra, do mundo. E ele diz assim, eu predisse isso em 1933, que as mulheres continuariam a se desmoralizar, a nação continuaria decaindo, e eles continuariam se apegando à mãe, ou à mãe assim, a mãe, a igreja romana, continuaria se apegando a ela. Meu Deus. Veja, o profeta teve essas visões. Ele diz que ele viu 3 ismos: o nazismo, o fascismo e o comunismo. E os primeiros 2 sendo engolidos pelo terceiro. E nós vimos uma declaração há poucos dias do Papa, e ele é comunista mesmo. E eu posso ser preso por isso. Mas tem que acontecer. Tem que acontecer. Ele diz assim aqui naquela visão das 7 visões que ele teve, falou sobre Adolfo Hitler, falou sobre o carro em forma de bolha, falou que o carro até mesmo viria sem motorista. Se você acessar hoje, você vai estar vendo já nos Estados Unidos o Uber sem motorista. Gente, um homem sem estudo, um homem sem ter, como é que se chama, Adriano? Sem ter estrutura, instrução, sem ser um cientista, ver isso e pregar isso quando isso nem sonhava de existir. E nós vemos acontecendo isso. Ele disse em 1977, eu creio que terminaria com tudo isso que ele viu. Agora você soma, não quero colocar aqui interpretação nenhuma. Estados Unidos está 50 anos a mais ou mais da nossa frente em tecnologia e tudo, e o profeta teve que ser levantado lá. Ah, irmão, você tem que entender isso, gente. Isso aqui não é coisinha simples, isso é para você que Deus deixou. O mundo não está vendo nada disso, irmão Rodrigo. Nada. Mas veja, 50 e tantos anos na nossa frente, e o profeta diz que em 1933, ele viu que, ele pensou, predisse que em 77 isso aconteceria. De 33 a 77, 44 anos. Agora você soma de 77 a 2023, 46 anos. E eles estão 50 anos, e os 60 na nossa frente, gente. Você conseguiu captar isso aqui, você que é inteligente?
Veja que coisa tremenda, que coisa gloriosa. Não estou colocando interpretação nenhuma. Não estou falando que o profeta disse: se eu, com simples, pouquinho que Deus tem me dado, mas a gente tem contato com Deus também, por que não pensar agora? Porque ele viu, e ele disse tudo terminaria através daquilo que ele viu. Ele disse assim: eu predigo que isso vai terminar, porque olha o que ele viu. A terra suportaria. Agora eu pergunto, a terra suporta mais alguma coisa? A terra está a um ponto de explodir. Ele disse, nessa visão aqui, quer ver, irmão Rodrigo? A terceira visão foi o domínio do mundo político, porque ela mostrou-me que haveria 3 grandes ismos: fascismo, nazismo, comunismo, porém que os primeiros 2 seriam absorvidos pelo terceiro. E a voz exortava: observe a Rússia. O que nós estamos vendo hoje? Eu acho que em torno de 1 ano. Observe a Rússia. Mantenha os seus olhos no Rei do Norte. Oh, meu Deus! A quarta visão mostrava o grande avanço da ciência que viria logo após a Segunda Guerra Mundial. Ela era encabeçada pela visão de um carro com capota como uma bolha de plástico, que estava percorrendo maravilhosas e super estradas sob controle remoto, de modo que as pessoas pareciam assentadas nesse carro, sem um eixo de direção, e eles estavam disputando alguma espécie de jogo, e disputavam para se distrair. Oh, irmão, nós damos glória a Deus, porque está chegando a hora. Veja, nós estamos vendo isso nos noticiários, estamos vendo. E agora, quando ele viu isso, ele disse: eu predigo que isso aconteceria, terminaria tudo. Aleluia! E as pessoas andam pensando em pregar sobre coelhinho de Páscoa. Lembre-se, eu predisse que as mulheres continuariam a se desmoralizar, a nação continuaria decaindo, e elas continuariam se apegando à mãe, e assim elas se tornariam, a mulher se tornaria um ídolo, e depois de um tempo os Estados Unidos seria governado por uma mulher. Marquem isso e veja se não é assim. Uma mulher ocupará o lugar de presidente ou algo assim, de grande, algum poder elevado nos Estados Unidos. Oh, meus irmãos, quem que temos agora de vice-presidente? Quem que temos? Ele disse assim que ele viu isso, irmão Rodrigo, em 1933. Uma mulher tomando lugar, e ela está lá hoje. Oh, meu Deus. Ela estaria lá. E quando digo isto, com respeito, senhoras, com respeito, fique no seu lugar, isso mesmo. A mulher hoje não tem lugar. Eu não sou duro com elas, mas só digo que é verdade. O homem era o cabeça da casa, mas isso foi nos dias da Bíblia. Ele não é mais, ele é um fantoche, ou um babá, ou algo. Agora não, elas querem cuidar de cães, praticar controle de natalidade, carregar um cãozinho nos braços por aí o tempo todo, para poder andar a noite toda. Não estamos vendo isso? Oh, meu Deus, ajuda nós. E ainda chamo meu filhinho, vem cá com a mamãe. E Deus fica pensando: produza semente, cada um segundo a sua espécie. E uma mulher olhar para um animal e dizer: meu filho, vem cá com a mamãe. Um gato, um cachorro. Oh, Deus, ajuda. Tem que ser bem tratado, tem que cuidar, sim, mas cada coisa no seu lugar. Você não gera cachorro, você não gera gato, irmã, você gera filhos. Homens, mulheres. Veja, irmão, eu não estou falando sobre mãe. Deus te abençoe, mãe.
é o que mantém em parte a nação unida, é uma verdadeira mãe, uma boa e sagrada, salva por Deus, isso mesmo. Veja que coisa, não estamos vivendo isso? E o profeta viu isso, irmão Paulo. Ele viu isso. Agora, mensagem não sabeis, no parágrafo 75, ele diz assim: as pessoas têm crescido em loucura. As pessoas têm crescido em loucura. O que dá mais dinheiro hoje é a pessoa ser um motivacional, né, irmão Rodrigo? Todos nós temos que ser um pouco psicólogo, para orientar, para conversar. E hoje todo mundo sabe tudo. Ímpios estão pregando para crente, ajudando o crente, doutrinando o crente. Ímpio, sem Deus. E eu digo, isso é uma vergonha. Porque nós deveríamos ser. Nós somos um povo separado, cuidado por Deus. O que falta é nós nos atirar nas mãos de Deus. Nós temos cansaço na mente, temos sim qualquer coisa, procurar um médico, tudo, mas tudo tem seu limite, irmão. Não existe melhor descanso do que estar na presença de Deus. Esse próprio médico que fala sobre o descanso, ele precisa de Deus. Esse próprio orientador precisa de Deus, muito mais do que você às vezes. Mas ele diz assim, as pessoas têm crescido em loucura. Olha o que vimos a semana passada. Olha o que vimos, irmão Arilson, acontecendo no nosso país. Olha o que estamos vendo acontecendo. Mas Deus tem uma cidade de refúgio para nós. Aleluia. As pessoas têm crescido em loucura. Deixe-me profetizar-lhes algo. Agora é profecia. Antes foi o predigo. Não que o Senhor me disse, eu vi. Através do que eu vi, eu digo que tudo terminaria. E terminou mesmo. E terminou, porque só tem os eleitos que estão vendo isso. O mundo não vê mais nada. O mundo não tem mais chance até. Olha, é o último eleito a entrar e nós estaremos indo embora. Não tem mais nada. Deixe-me profetizar-lhes algo antes que suceda. Profetizar antes que suceda. Isso é um profeta. Não profetizar depois que a coisa aconteceu. Ele disse, antes que suceda, irmão Luiz. Esse aqui pregado em 1965. No ano que ele partiu. 114 anos que o profeta foi embora. Está do outro lado. E ele diz assim, deixe-me profetizar-lhes algo antes que suceda. O mundo inteiro está crescendo em loucura. E será pior, e pior, e pior. Estou lhes dizendo, será um montão de maníacos. E já quase o é assim agora. O que nós queremos mais? Oh Deus, se eu não conheço essa palavra, se eu estou escutando, se por um acaso eu entrei na internet, estou vendo, eu procuraria me aproximar de Deus, eu correria para uma igreja que prega a verdade. Se eu sou da igreja, se eu sou da mensagem, estou ainda fazendo o corpinho mole para abraçar as coisas, eu me atiraria de joelhos e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Deixa eu me agarrar aqui, Senhor. Sem vontade ou com vontade, sem ânimo, ou desanimado, ou animado, que eu esteja no posto do dever até o Senhor encher esse vaso de novo. Veja, será um montão de maníacos e quase é agora. Aí ele diz assim, podem imaginar um homem dirigindo com as luzes apagadas do lado errado da estrada? Um rico, um moço jovem, que acabara de sair do secundário, matou um grupo de gente e aquilo acabou com ele. Hoje nós vemos aqui, racha na rua, pessoas andando com carro sem luz, com a luz apagada. Uma loucura, o homem está louco, irmão. Maníaco.
Tu encontra pessoas na rua, qualquer um de nós, qualquer um em sã consciência, pela graça de Deus, você se preocupa quando sai alguma coisinha estranha, aqui uma manchinha, alguma coisa, você vai no espelho, você olha, você pensa, o que pode ser isso? Não é verdade? É o normal nosso. É o normal, nós temos cuidado com o templo do Espírito Santo, que é o corpo. Mas uma pessoa vai lá e manda desenhar demônios, põe no seu corpo, algo que não existe aqui, somente no seu imaginário. Faz coisas, irmão Paulinho. Casas de tatuagens estão lotadas e não é barato. E a pessoa vai lá e se pinta, irmão Sabino. Apaga tudo que Deus fez e coloca algo que o diabo em cima daquilo que Deus fez, gastando dinheiro. Outro furo a orelha, furo o nariz, ando com um troço no nariz aqui, pendurado. Passa um osso no ouvido aqui, eu vi. Isso aí eu pergunto, é uma pessoa assim, em sã consciência? Em sã consciência? Pensa comigo. Nosso companheiro, o pai do irmão, tomou um remedinho errado, porque trocaram o lugar do remédio, tomou um negocinho errado, ele andou meio que cambaleando, ele disse, pastor, eu estou andando igual bêbado. Procurar, a família já se mobilizou, vamos procurar um médico, o irmão não está bem, está andando meio para lá, para cá, na rua. Procurar o médico, descobriram que ele estava tomando remédio trocado. Agora eu pergunto, isso é uma pessoa normal? E o homem hoje, o homem anda reto e quer andar tonto, quer andar caindo, bebe, fuma, usa droga para andar meio aéreo. E chamam nós de louco. Eu pergunto, quem é o louco nessa situação? Tentação quer ficar bêbado. Quer perder os sentidos. Não cumpre o que o profeta disse? O mundo será um montão de maníacos. Tatuagem com imagens que somente se tu olhar no Apocalipse para ver algo que semeia, que é semelhante. Aqueles gafanhotos com cabelos compridos, com dente, com cabeça, homem com cabeça de cavalo, mas aquilo é condenação. Eu vou desenhar no meu corpo demônios. Aí dirige, riques. Um moço jovem que acabava de sair do secundário, matou um grupo de gente e aquilo acabou com eles. E o seguinte atrás dele vem e fez a mesma coisa. Pode imaginar um homem jovem que pensa algo de si mesmo e sai e se porta desta maneira? Pode imaginar uma jovem no florescimento da sua juventude, formosa, bem feita, formada, perfil, rosto, formosa? Não tem mais nada para mexer, eu vou ficar feia. Mas o profeta diz, o próprio fato dela ser muito bonita mostra que estamos no fim dos tempos. Ela se tem ido ao caráter mundano, coisas mundanas, e não a formosura da santidade, da doçura em sua alma. Eu tenho visto mulheres que por fora não tinham nada a ver nelas, mas fala-lhes alguns minutos e elas são genuínas. Algo que você não pode arrancar delas. Você entendeu isso aqui? E o Filho de Deus deve buscar caráter, não beleza mundana. Pessoas que ficam caídas muitas vezes por essas mulheres mundanas que não conhecem o que você conhece. Tem algo errado com o seu espírito. O cristão quer caráter. Veja, ela não é dotada da formosura por fora, da formosura, da santidade, da doçura em sua alma. Eu tenho visto mulheres que por fora não tinham nada a ver nelas, não tinha nada a ver de aparência mundana, mas tinha caráter. E aquilo ninguém arranca delas. Vem, a formosura de fora é do diabo, é do mundo. Vejam os filhos de Caim, como entraram nisso. Quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas,
e as tomaram como esposas, e Deus nunca lhes perdoou por isso. Veja, quando as mulheres israelitas, com suas mãos cheias de calos e cabelos escorridos, quando aqueles filhos de Deus subiram à terra de Moabe e encontraram aquelas mulheres delicadas, com seus cabelos bem arrumados, fantásticas, muito maquilagem em seus rostos, ou o que chamam isto, quando esses filhos de Deus viram essas mulheres belas, um falso profeta disse: somos todos iguais. E eles se casaram com elas, e Deus nunca lhes perdoou, e eles pereceram no deserto, cada um deles morreu ali, sem esperança, sem Deus, e eternamente perdidos, condenados para sempre. Embora houvessem visto a bondade de Deus, embora tivessem tomado da fonte insecável, tomaram da rocha ferida, viram a serpente de metal fazer milagres, viram do mar sob o batismo de Moisés, vieram do mar, haviam visto a mão de Deus, tinham comido da comida dos anjos, e feito todas essas coisas, porém entraram em casamento, deixaram que as mulheres o atraíssem e se casaram com elas. Não cometeram adultério, simplesmente se casaram com elas. Deus nunca lhes perdoou por isso. Veja, esta é a segunda vez que isto é encontrado aqui, e aqui estamos na terceira vez. Primeira vez foi quando lá em Gênesis 6, os filhos dos homens viram que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si. A segunda vez foi as moabitas, e aí agora estamos no mesmo nível, diz o profeta. Veja, mais enganoso do que nunca, eu sei que isto é duro, e muitas vezes me pergunto em muitas maneiras como há de ser, porque falo tão racional às pessoas, que faz com que seja assim. Sem dúvida, vejo que se não fosse por Deus, irmã, se não fosse por Deus, essa mensagem é tão dura, e é para os eleitos, porque se não fosse por Deus, você não estaria sentado aí, você não estaria sentado ouvindo essa palavra, porque aqui a palavra de correção é para filhos. Eu disse para a Manaíra essa semana, eu cheguei em um lugar a almoçar, correria ali, eu cheguei em um lugar a almoçar, e aquele homem me trata muito bem, dono do restaurante, e eu disse para a Manaíra, ele chegou a se engraçar comigo um dia, logo que nós abrimos a igreja, ele chegou a perguntar para mim, o que vai ser aqui nesse prédio? Isso vai ser uma igreja. Ele disse, eu estou procurando uma igreja. Eu disse, então aqui é o lugar. E quando ele viu, ele propriamente não, quando a esposa dele viu os trajes, as vestimentas de vocês, irmã, aquilo tirou todo o desejo dela caminhar conosco. Ela viu a postura de vocês, a maneira que vocês se vestem, e ela é uma pessoa, como o Ombrando está falando aqui, vaidade por fora, isso para mim não serve. Eu quero ser crente, mas eu quero me vestir e andar da maneira que eu quero. Eu digo, então continue. Vocês estão pregando e não sabem. Vocês não precisam subir num púlpito que a Bíblia condena uma mulher ser pregadora. Vocês não precisam subir aqui para ensinar. Vocês estão pregando com a maneira de vocês vestir, com a maneira que vocês andam na rua, com a maneira que vocês portam o cabelo de vocês, sem maquiagem. Vocês estão pregando, e vou dizer para vocês, vocês estão levando condenação para quem não crê na palavra. Mas há um povo que crê. Aleluia! Veja, o profeta diz assim, se não fosse por Deus, eu falo, sem dúvida alguma, se não fosse por Deus, ali não haveria ninguém, nenhuma mulher se assentaria para me ouvir. Mas vocês voltam, por quê? Porque há alguém que tem uma âncora de verdade ali, que sabe que é a verdade, indiferentes, eles sabem que está correto. Aleluia! Você está aqui porque Deus te trouxe para ouvir isso, o que Deus mostrou para o profeta, que o mundo cairia nisso, mas haveria um povo que estaria fora disso. Oh Deus, vamos dizer glória a Deus. Veja, para nós encerrarmos mensagem, os ungidos dos últimos dias.
O profeta diz aqui nesta mensagem, no parágrafo 66. Deus sempre trata com o profeta. Ele envia um profeta e aquele povo tem que seguir a mensagem daquele profeta. E Moisés não foi o começo disso. Agora veja, Moisés, um homem enviado de Deus com a palavra de Deus em sua jornada, levando Israel para a terra prometida, rigorosamente com o mandamento de Deus. Rigorosamente. Ele encontrou um outro profeta, um outro ungido, que tinha uma unção genuína do mesmo Espírito Santo que estava sobre Moisés. Quero ver se você capta isso aqui. Isso é certo. Ele era um profeta. Estamos falando de Balaão. Veja. O Espírito Santo estava sobre este homem. Seu nome era Balaão. Todos nós estamos familiarizados com ele. Bem, as próprias coisas, as mesmas coisas que esse homem disse, ainda estão acontecendo há cerca de 2.800 anos atrás. Tu és como um unicórnio, Israel. Aqueles que te bendizem serão benditos, aqueles que te amaldiçoarem serão malditos. Tu és forte e poderoso. Quão justos são as tuas tendas, ó Jacó. Vem, ele mesmo não podia evitar. Ele foi ali propondo em seu coração amaldiçoar o povo. Mas Deus mudou, porque o povo de Deus não pode ser amaldiçoado, porque ele já é abençoado. Então ele viu Israel como unicórnio. Ninguém vencia Israel. Eu pergunto, quem vence hoje? Não tem como. Aquilo é uma prova para nós de que Deus cuida dos seus filhos. Porque Deus, ninguém vence aquele povo é próspero, é abençoado. Veja, aí o profeta diz assim: ó, vocês falsos mestres, ouvindo essas fitas por todos esses anos, escutando esses cultos, vendo Deus confirmar exatamente o que ele disse, e vocês se assentam em seus escritórios e sabem que é a verdade, e por causa de suas diferenças denominacionais, vocês as resistem e dizem à sua gente que elas não são assim. Não creio nesse profeta, não creio nessa palavra, não creio nesse batismo em nome do Senhor Jesus, não creio nesse negócio de lavar os pés dos santos. Isso aí é criação, eles dizem, mas para nós é ordenança, para nós é mandamento. Aleluia, nós somos felizes por fazer, por obedecer. E Jesus chega a dizer: sois bem-aventurados se assim os fizerdes. Vocês dizem à parte que isso não é assim. Ele diz: ai de vocês, falsos mestres, o seu tempo está próximo. Balaão: mas eu profetizo. Mas eu não ensino isso aí, mas eu profetizo. Eu tenho um povo, nós adoramos a Deus. Eu não preciso mostrar isso que você mostra dentro da Bíblia para suas irmãs que congregam com o Senhor, pastor. E a minha igreja está 500 vezes maior que a sua. Aqui não precisa a irmã andar vestida decentemente, aqui pode cortar o cabelo, aqui pode pintar, fazer o que quiser. Nós só temos que adorar a Deus. Não é assim que eles dizem? E cantam bonito, e mais bonito que nós às vezes. E eu profetizo, e eu adivinho até o número da casa. Um dia eu quero mostrar para vocês o que é isso. Um dia eu mostro para vocês o que é mensagem de demonologia. Eles pensam que adivinham alguma coisa, pensam que Deus está conosco. Mas lá no centro espírito também adivinha. E lá não tem profeta. Lá tem pai de santo, mãe de santo. Mas ninguém é santo. Santos estão aqui santificados pelo sangue do Senhor. Agora veja. Mas eu tenho igreja. E Deus está me abençoando. Mas o profeta diz assim: Balaão, ungido com o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. Então qual era a diferença? Ele profetizou também, irmão Rodrigo. E até hoje a profecia dele está de pé. Mas qual era a diferença? Aí o profeta desta era vem e diz assim: qual era a diferença? O ensinamento de Moisés era perfeito. O ensinamento de Moisés era perfeito. E eu lembro daquele homem que estava ali na carruagem, o eunuco, é esse.
que Filipe foi trasladado, irmão Sabino. Ele estava lendo a palavra. E o anjo disse, o Espírito Santo disse para o Filipe, se aproxime do carro. Filipe se aproximou. E disse para ele, o que faz aquilo? Ele estava lendo. Ele disse, entendes o que lê? Ele disse, como entenderei se não tem quem pregue, quem ensine? O que você está lendo? Estava lendo sobre a vinda do Mestre, do Messias. Filipe começou a explicar para ele, descer da carruagem, e ele foi batizado em nome do Senhor Jesus. Então o ensinamento correto nos leva para o lugar correto, o lugar preparado. E o profeta vem e diz assim, o Balaão estava ungido com o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. E qual era a diferença? O ensinamento de Moisés era perfeito. Ô irmão, quando eu estou lendo, eu vejo coisas aqui que o meu coração quer saltar. A Bíblia disse aqui em 2 Pedro que foi o ensinamento de Balaão que Israel recebeu, que Deus nunca perdoou. O ensinamento de Balaão. A profecia estava certa, o ensinamento estava errado. Veja, pecado imperdoável, nenhum deles se salvou, embora eles tivessem saído sob as bênçãos de Deus, visto a mão de Deus movendo através desse profeta poderoso, e a tinham visto exatamente vindicada por Deus. E porque um outro profeta entrou com um ensinamento contrário e disputou com Moisés, e tentou mostrar ao povo que Moisés estava errado. E Datã, Coré e muitos deles concordaram com ele, e ensinaram os filhos de Israel a cometerem fornicação e irem após sua organização. Nós todos somos o mesmo. Não, vamos ser unidos. Por que vocês não unem um pouco aí? Nós somos o mesmo, estamos todos adorando a Deus. Aqui tem profecia, aqui tem dom de língua. E o ensinamento? E o ensinamento? Você tem ensinado? Eu tenho ensinado, não, senhor. Você tem pregado um evangelho açucarado para o seu povo. O evangelho tem que ser um evangelho puro, quebra de quebrar, arrebenta de arrebentar. Veja, eles cometeram fornicação e falaram, nós somos todos o mesmo. Quer sejamos metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, e o que mais? Nós somos todos o mesmo. Não é assim? Tem até como é que se chama? A Marcha para Jesus? Sei o que, cristã? Todos unidos, e estão unidos mesmo. Vocês sabem quem vai ser o cabeça disso aí? Quem vai ser o cabeça desse ecumenismo de vocês? Vocês sabem quem vai ser? É ele, o homem do pecado. É ele que vai ser o chefe. E sabe quem vai ser o cabeça desse povinho? Quem já é o cabeça desse povinho aqui, que não crê em interpretação da Bíblia, mas tem a revelação? Sabe quem é? É o Espírito Santo. O cabeça desse povo aqui, o fundador desta igreja, chama-se Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não temos fundador, nós não temos presidente, nós não temos a sede do maior. A nossa sede, se fosse olhar, foi no Pentecostes, foi lá em Jerusalém. O nosso fundador foi lá. E outra coisa, o fundador de tal denominação, se você chegar no túmulo dele, bater lá, e ele pudesse responder, você perguntaria, quem está aí? Ele dizia, eu fui um grande homem de Deus, eu fundei tal denominação, por nome tal, em tal data, tem tantos mil membros, e agora estou aqui, meus ossos mortais, estou aqui. Aí você ia no outro lugar, no outro cemitério, a mesma coisa. Aleluia! Mas eu te digo algo, você vai lá visitar o túmulo do fundador desta igreja aqui, você chega lá em Jerusalém, você bate lá, e o túmulo está vazio, porque o nosso fundador não está morto, ele está vivo, ele está conosco até aqui, nesse momento agora. O nosso fundador chama-se Senhor Jesus Cristo. Somos todos iguais. Quer sejamos metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais e o que mais, nós somos todos o mesmo. Para você, irmão, para nós não somos o mesmo. Vós sois pessoas separadas, santas ao Senhor, dedicada à palavra e o Espírito de Deus,
para produzir fruto de sua promessa deste dia. Promessa desse dia? O mundo estaria em caos. O profeta achou que em 77 não existiria mais. E aquilo do dia que ele falou até 77 deu 40 e tantos anos. E eles estão 50 anos na nossa frente. E 77 de 2023 dá 46. O mundo não resiste mais. Mas nós somos um povo separado. Nós temos um Deus que nos sustenta entre meio às dificuldades, entre meio à pressão da era. Nós estamos de pé, pela graça de Deus, com uma mensagem e mostrando, dando fruto dela, dando fruto desta mensagem. Enquanto o mundo dá fruto no mundo, nós damos fruto de Deus. Veja, nós não somos o mesmo. Somos pessoas santas, separadas. Nós devemos ter cuidado com esse negócio de santo lugar, santo lugar, santo lugar. Existe um santo, que é o Senhor Jesus. O Espírito Santo na igreja torna ela santa. Nós somos aqui para produzir frutos deste dia. E vocês não são deles. Eu sei que isso é fortíssimo. Mas esta é a verdade, exatamente a mesma. Dedicadas a um serviço nesses últimos dias. E o profeta diz, saia do meio deles. Agora, o ensinamento de Balaão, não a profecia de Balaão. Essa estava correta. Essa era Deus. Quantos creem nisso? A profecia de Balaão estava exatamente correta, porque ele não podia falar nada mais. A unção de Deus não falaria nada mais. E Deus a vindicou provando que ela era verdade, mas era um ensinamento de Balaão que estava errado. Agora compare isso com Mateus 24, os ungidos, mas o seu ensinamento é falso. São ungidos, profetizo, mas o ensinamento é falso. Qual é o ensinamento? A Trindade. Todas essas coisas desse tipo errado é anticristo. Eu espero que não fique ofendido. E não desligue isso, não desligue a internet, não desligue os telefones, e não se levante e saiam. Apenas sente-se quieto e vejamos se o Espírito Santo não nos revela isto. E a prova para vós. Você diz, bem, isso, apenas o que quer que você creia. Apenas fique sentado, quieto e ouça. E peça a Deus para abrir seu coração. Então você descobrirá se você é um abrolho ou um espinho. Ou onde quer que você esteja firmado. Examinai. A Bíblia diz, examinai o quê? As Escrituras. Porque elas testificam de mim e contém nela a vida eterna. E nós hoje vemos pessoas querendo provar algo, examinando outras coisas. Eu vou dizer algo para você aqui. Se você é um eleito, faça o que o profeta falou. Sente e examine as Escrituras. Se começar a buscar coisas, você vai encontrar. Tudo que tu procura, tu acha. Começa a questionar a existência da humanidade. Eu quero saber se povo lá falou isso, se povo falou aquilo, se aquele povo é isso, se aquele povo... Isso é comportamento de quem não tem revelação. Eu quero saber o que isso aqui diz para nós. Isso aqui o que diz? E criou Deus os céus e a terra. Ah, mas não pode ter sido criado. Foi isso aqui que foi falado e pronto. Ah, mas e aquele outro povo que nasceu, que não sei o quê? Eu quero saber do povo de Israel. Que ele era um povo, mas que tinha um profeta, que foi guiado e saiu do Egito. E eu quero saber daqueles que entraram na terra prometida. Você imagina quantos questionamentos Moisés teve até chegar na entrada da porta da terra prometida? Quanto questionamento, quanta murmuração. Mas teve dois lá que não se dobraram. Falaram, nós vamos chegar lá. E você está representado nesses dois. Antes de nós orarmos aqui, vamos nos pôr de pé. Irmã Maria de Moura, Irmã Zilda,
Ronaldo Clark, Valmor Batista, Zaira Martins, Alcenir Vaz, Giovanni Brito, Hamilton Vaz, Iago Decker. Deus abençoe a todos que estão na conexão. Deus possa resplandecer na sua vida a luz do Evangelho. Então, Deus abençoe a todos que estavam na conexão. Em nome do Senhor Jesus Cristo.